Oi, pessoal. Então é o seguinte, prometi a vocês que ia fazer o vídeo, tá bom? Explicando sobre essa gramática daqui nova, tá? Que vai vir em seguida aqui no livro de vocês, no livro 4, tá? É o seguinte, subjuntivo em português, né? Nós usamos, por exemplo, que eu fosse, que eu pudesse, que eu quisesse, que ela estivesse, que nós comprássemos, tá? O subjuntivo, né, em português, em inglês e tudo mais, é uma situação irreal. Por exemplo, eu gostaria que eu pudesse comprar isso, tá? Então, essa é uma situação irreal. Eu gostaria que eu pudesse comprar, mas de fato eu não posso comprar. Então, por isso que esse pudesse aí é um subjuntivo, tá? Por exemplo, outro exemplo aqui, ó. A minha mãe gostaria que ela tivesse mais dinheiro. Esse tivesse não é passado, tá? É um subjuntivo em português. Então, nós em português, nós temos uma conjugação separada para cada tempo verbal. Inclusive, nós temos muitas conjugações verbais. Mas em inglês, a gramática, ela é mais reduzida. Então, por exemplo, o subjuntivo deles não tem uma conjugação específica para ele. Nós colocamos o verbo no passado, tá? Mas a ideia, quando você for falar aquela frase, você vai entender pela estrutura gramatical que aquela situação é um subjuntivo, que é uma situação irreal. É uma situação que você supõe, né? Eu queria que eu tivesse, mas eu não tenho. Então, isso aí é uma coisa irreal, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender esse wish, tá? Esse wish é tipo desejo ou desejar, tá? Pode ser o verbo, pode ser o substantivo, tá? Então, aqui é o seguinte, essa ideia que tá passando é que você deseja que tivesse, ou você desejava que tivesse, que pudesse, que fosse, né? Alguma coisa que na verdade não é. Então, ele é uma coisa irreal, é uma coisa que você gostaria, desejaria que fosse verdade, mas não é. Então, por exemplo, I wish I had more time to see the museum. Então, esse exemplo aqui, pessoal, é muito simples. Isso aqui é uma coisa que você deseja, porém não é verdade. Que aqui é como se desejasse que você tivesse mais tempo para ver o museu, mas de fato você não tem esse tempo, mas é algo que você deseja que tivesse. Então, aqui o had, que é tá meio a luz em cima aqui. O had, né, que é o passado do have, ele está no passado aqui, mas lembra, gente, que o subjuntivo em inglês, ele é o mesmo do passado, porque não tem uma conjugação diferenciada. Mas essa estrutura dessa frase me dá a entender que isso aqui é uma situação irreal, que isso aqui é um subjuntivo, que isso aqui é se você tivesse. Então, eu desejo, né? É como se fosse, eu desejo, né? Que eu tivesse mais tempo para ver o museu, tá? Então, nessa estrutura do wish, ele vai te passar essa ideia de algo que você deseja, mas que fosse real, mas de fato não é, tá? É como se fosse, olha, gente, eu gostaria que eu fosse rica. Tá? Eu sou rica? Não, eu não sou rica. Então, é algo que é irreal. Então, isso aí é um subjuntivo. Então, em inglês, a gente usa dessa forma. I wish I was rich, por exemplo. Ou I wish I were rich. Vou explicar aqui depois a diferença entre esses dois aqui, ó, da estrutura, tá? Aqui, ó, outro exemplo, ó. They wish they were rich. Então, é como se eles desejassem que eles fossem ricos, que eles fossem, não que eles eram, mas que eles fossem ricos. Isso aqui não é verdade, eles não são ricos, mas é algo que eles gostariam que fosse verdade. É algo que eles desejavam que fosse, mas não é. Então, eu ponho o verbo aqui, ó, no passado, mas isso aqui, a interpretação é subjuntivo, que fosse, não é que era, que fosse. Tudo bem?
She wishes, tu conjuga ele aqui, ó, he, she, it, fica wishes, né? Porque terceira pessoa. Her mother could buy the car. Então, ó, she wishes her mother could buy the car. A mãe dela não pode comprar o carro, mas é algo que ela deseja que fosse verdade, que a mãe pudesse comprar o carro. Mas ela não pode comprar, mas é algo que ela gostaria que fosse verdade. Agora aqui, ó, com o verbo to be, tem duas maneiras de nós usarmos, tá? A primeira, ó, he wishes he was my best friend. Então, quando ele deseja, né, que ele fosse meu melhor amigo. He was. Perceberam que é he was. Essa frase está ok. Só que o verbo to be, ele é um verbo especial, um verbo meio assim, sabe? Que ele às vezes foge um pouquinho da regra. Então, vamos supor, essa aqui de baixo é a frase mais correta nessa situação, ó. He wishes he were, olha que estranho, né? Were teacher, mas não era was. Mas é que é o seguinte, isso aqui não é passado, isso aqui é subjuntivo, tá? Que fosse, que estivesse. E o verbo to be, ele tem essa diferença. No subjuntivo, ó, não é passado, não é era, estava, não é estivesse, né? Fosse, não é verdade, é uma coisa irreal. Quando é um subjuntivo, o mais correto gramaticalmente é nós colocarmos o were para todo mundo, inclusive para I, né? He, she, it. Então, esta forma, por incrível que pareça, é a mais correta. Olha só. He wishes he were my best friend. Esta seria a mais correta gramaticalmente falando, ó. He were. Porque isso aqui é um subjuntivo. E o verbo to be, ele meio que foge de algumas regras. Ele vai ser diferenciado. Ele está no passado ainda, né? Quer dizer, passado não. É subjuntivo, mas a palavra em si está no passado. Porque nós não temos um verbo, uma gramática só do subjuntivo, né, em inglês, tá? Então, ele dizia que ele fosse meu melhor amigo, tá? Então, por o verbo to be ser um verbo diferente, ele tem essa característica aqui. No subjuntivo, seria o mais correto, were, para todo mundo, né? Aqui, ó, se fosse he wishes I were, she were, né? Nesse caso aqui. Mas, se você disser dessa forma, está ok, tá? Nesse caso aqui. Mas, gramaticalmente falando, esta seria a mais correta. Tudo bem, pessoal? Essa não está correta, não está incorreta. Não está incorreta. Mas essa aqui seria 100% correta. Beleza? Então tá aqui a explicação. Na próxima aula a gente vai tirar todas as dúvidas disso aqui, tá bom? Se caso ainda permaneça com uma dúvida, me falem, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Bye, bye.